Georges Politzer, Princípios Fundamentais de Filosofia. 20ª lição. O socialismo. 1. Repartição e produção. Desde o aparecimento das classes sociais, os homens não cessaram de sonhar com o regime ideal, em que seriam banidas a exploração do homem pelo homem e a luta de classes. Uma verdadeira corrente subterrânea de aspirações populares atravessa, assim, a história das massas oprimidas, desde a antiga crença na volta da Idade do Ouro. O povo nunca se desesperou do futuro da humanidade. Em todas as épocas, pensadores, poetas esperaram e celebraram a aurora dos novos tempos, como Campanella, que, no fim do século XVI, escreveu A Cidade do Sol e passou 27 anos na prisão. A religião cristã empenhou-se durante 2000 anos em repetir aos oprimidos que o seu reino não é deste mundo, mas nada pôde matar no coração das massas a esperança da felicidade terrestre. E Beethoven fez de sua maravilhosa 9ª Sinfonia um hino dos tempos futuros. Contudo, antes do marxismo, as ideias sobre a cidade ideal não saíram e não podiam mesmo sair do domínio da utopia. Privados do conhecimento das leis econômicas, os filósofos sociais de todas as épocas viram o mal essencial na repartição desigual dos bens entre os indivíduos. Eles preconizaram, então, uma partilha igual, ou a comunidade dos bens. Mas, desprovidos da ciência das sociedades, não souberam fazer a análise da produção e desmontar o mecanismo da exploração de classe. Por isso, eles foram tratados como sonhadores, e um preconceito tenaz se implantou na burguesia, pequena e grande, segundo o qual o socialismo e o comunismo são irrealizáveis. No século XIX, os socialistas utópicos perceberam que era necessário encarar o problema sobre outro prisma. Não pela consumação, mas pela produção. Perceberam que não se podia exigir a abundância dos bens antes de se ter aumentado consideravelmente a produção, justamente o que a grande indústria mecanizada moderna permite. Mas, por falta de uma análise científica das leis da produção e da economia, eles não viram claramente que a questão decisiva sobre a qual era necessário se pronunciar, se quisesse realmente aumentar a produção, era a questão da supressão da propriedade privada capitalista dos meios de produção, e nenhuma outra, visto que é esta propriedade, e somente ela, que chega ao paradoxo de fazer da superprodução uma calamidade econômica. Ignorando as leis do capitalismo, eles pensavam que a boa vontade poderia bastar para pôr o enorme aparelho da indústria capitalista a serviço das necessidades da sociedade. Nós vimos que não pode ser assim, pois é justamente a propriedade privada dos meios de produção que se transforma em obstáculo às realizações que a indústria e a ciência modernas poderiam permitir. Contudo, os socialistas utópicos puseram em destaque esta ideia revolucionária de que as imensas forças produtivas liberadas pela ciência e indústria modernas devem ser utilizadas para satisfazer as necessidades materiais da sociedade e não para obter lucros para uma diminuta camada de exploradores. Substituir a exploração do homem pelo homem pela exploração do mundo pelos homens associados, substituir o governo dos homens pela administração das coisas. Tais eram os objetivos do socialismo segundo Saint-Simon. Somente o marxismo deu uma resposta científica aos problemas levantados pela realização deste objetivo, mostrando, primeiro, que o elemento essencial das relações de produção é a propriedade dos meios de produção. Segundo, que a mudança das relações de produção não pode ser efetuada se não se apoiar sobre a dialética interna de desenvolvimento do modo de produção. Terceiro, que a única força que pode vencer a resistência das classes lesadas
por esta mudança é a luta de classe política do proletariado e de seus aliados. O marxismo permite, assim, definir cientificamente, primeiro, a base do socialismo, segundo, as condições objetivas exigidas para o seu advento, terceiro, as condições subjetivas de sua edificação. 2. A base econômica do socialismo. Mostrando que o elemento essencial das relações de produção, não importa em que sociedade, é a forma de propriedade dos meios de produção, o marxismo mostrou, simultaneamente, que o socialismo não pode consistir nem na comunidade dos bens em geral, nem na partilha dos bens, nem na associação dos capitais privados, nem na concentração e organização do capitalismo. A base do socialismo é a propriedade social dos meios de produção, o que significa a expropriação da propriedade privada e, antes de tudo, a expropriação dos proprietários dos grandes meios de produção modernos, que podem e devem ser postos em ação para a satisfação das necessidades sociais. O marxismo mostrou que este objetivo era perfeitamente realizável. Indicou as suas vias, que não tem mais nada de utópico. É o proletariado que é objetivamente capaz de realizar esta transformação histórica do modo de produção, porque ele é a vítima direta da propriedade privada. A propriedade social dos meios de produção coincide integralmente com seus interesses de classe explorada. Os capitalistas, que durante séculos se apropriaram do produto do trabalho das massas reproduzidas à miséria, são os expropriadores das massas. O socialismo é a expropriação dos expropriadores. A propriedade social dos meios de produção tem por efeito a supressão do regime assalariado. Com efeito, o excedente de valor que as forças produtivas modernas permitem produzir em relação ao valor necessário à manutenção da força de trabalho do operário reverte não mais ao capitalista privado, mas à coletividade inteira e depois é repartida entre seus membros segundo o trabalho fornecido e também sob a forma de vantagens sociais múltiplas. As noções de mais-valia de salário como preço da força de trabalho, de lucro, de capital, de trabalho necessário e de trabalho gratuito perdem sua significação. Citação de Stalin, abre aspas, questões a respeito da força de trabalho como mercadoria e a respeito do salariado dos operários parecem demasiado absurdas no nosso regime, como se a classe operária que possui os meios de produção se assalariasse a si mesma e vendesse a si própria sua força de trabalho. Não é menos estranho, hoje, falar de trabalho necessário e de supertrabalho, como se, nas nossas condições, o trabalho dos operários, dada a sociedade para alargar a produção, desenvolver a instrução, proteger a saúde pública, organizar a defesa nacional, etc., não fosse tão necessária a classe operária, hoje no poder, quanto o trabalho despendido para prover as necessidades pessoais do operário e de sua família. Fecha aspas. O socialismo, tal como é definido cientificamente pelo marxismo, é, pois, a supressão da exploração do homem pelo homem e, ao mesmo tempo, a supressão das classes antagônicas na sociedade. Em consequência, também, o antagonismo das classes no plano econômico, o antagonismo entre exploradores e explorados deixa de existir. A propriedade social dos meios de produção tem, por consequência, igualmente, a supressão de toda possibilidade de crise econômica. Com efeito, a concorrência entre os produtores privados, guiados pela perspectiva do lucro, desaparece e, com ela, a anarquia da produção capitalista. Por outro lado, a lei da acumulação capitalista, que pretende que o desenvolvimento de forças produtivas gigantescas tenha por condição a miséria crescente das massas por causa da apropriação privada do produto do trabalho social, torna-se caduca. Daí resulta que, primeiro, o desenvolvimento da produção dos meios de produção e o desenvolvimento da produção dos meios de consumação podem ser harmonizados
segundo as regras de produção estabelecidas pela ciência econômica marxista. A anarquia da produção cede o passo à lei do desenvolvimento harmonioso, proporcionado da economia. Dito de outro modo, esta pode ser planificada. Segundo, o aumento contínuo da produção não pode levar a uma crise de superprodução, porque, recebendo cada um segundo o trabalho fornecido, ele é acompanhado necessariamente pela elevação do poder de compra de todos os trabalhadores, que aumentam sua consumação. O desacordo entre a produção e a consumação e todos os absurdos que daí resultam, desemprego, destruição das forças produtivas, não podem sobrevir. O socialismo é, pois, a ausência de crises econômicas, a supressão do imperialismo e o desaparecimento das causas da guerra. Resumindo os traços fundamentais do socialismo, Stalin escreveu, citação de Stalin, abre aspas, sobre o regime socialista, que por enquanto não foi realizado senão na União Soviética, é a propriedade social dos meios de produção que forma a base das relações de produção. Aqui não há mais exploradores nem explorados. Os produtos são repartidos segundo o trabalho fornecido e seguindo o princípio quem não trabalha não come. As relações entre os homens no processo de produção são relações de colaboração fraternal e de ajuda mútua socialista, os trabalhadores livres da exploração. Fecha aspas. De que maneira pode ser conseguida a propriedade social dos meios de produção? Se tomarmos o exemplo da União Soviética, veremos que, primeiro, os meios de produção na indústria foram expropriados e entregues ao povo. Segundo, os pequenos e médios produtores individuais foram agrupados progressivamente em cooperativas de produção, isto é, em grandes empresas agrícolas, os colcoses. Terceiro, para assegurar a aliança econômica da cidade e dos campos, da indústria e da agricultura, a produção mercantil, isto é, a troca por compra e venda, foi mantida por algum tempo como a única forma aceitável para os camponeses das relações econômicas com a cidade. O comércio do Estado e o comércio cooperativo e colcosiano foram intensamente desenvolvidos, eliminando o circuito comercial dos capitalistas de qualquer espécie. Ver em Stalin os problemas econômicos do socialismo na União Soviética. Resulta, pois, que na União Soviética existem duas formas de propriedade social dos meios de produção. Abre aspas, citação do artigo 5º da Constituição Soviética. A propriedade socialista na União Soviética reveste quer a forma de propriedade do Estado, bem do povo inteiro, quer a forma de propriedade cooperativa colcosiana, propriedade de cada colcose, propriedade das uniões cooperativas. Artigo 5º da Constituição Soviética. Citação do artigo 6º. A terra, o subsolo, as águas, as florestas, as usinas, as fábricas, as minas de carvão e de minerais, as estradas de ferro, os transportes por água ou pelo ar, os bancos, os PTT, as grandes empresas agrícolas organizadas pelo Estado, sovicoses, estações de máquinas e de tratores, etc., assim como as empresas municipais, a massa fundamental das habitações das cidades e os aglomerados industriais são propriedade do Estado, isto é, pertencem ao povo. Fecha aspas. Citação do artigo 7º. Abre aspas. As empresas comuns dos colcoses e das organizações cooperativas, com seus instrumentos e produção, assim como seus edifícios comuns, constituem propriedade comum socialista dos colcoses e das organizações cooperativas. Fecha aspas. Vê-se que, no caso da União Soviética, as cooperativas agrícolas trabalham uma terra cujo domínio lhes é dado gratuitamente e perpetuamente,
mas que é propriedade de todo o povo. Além disso, elas são abundantemente provindas de tratores e outras máquinas de primeira ordem, que são propriedade do Estado. Estas coisas de que os cocós dispõem com toda a liberdade são, pois, essencialmente, além de suas empresas e edifícios, o fruto da produção cocosiana, fonte de seus rendimentos. Cada lar cocosiano, além do rendimento fundamental da economia cocosiana comum, possui o domínio de um pequeno terreno onde ele desenvolve uma economia auxiliar. Casa para morar, gado produtivo, aves, material agrícola leve. A lei admite as pequenas economias privadas dos camponeses e dos artesãos, excluindo a exploração do trabalho alheio. No que diz respeito aos meios de consumação, os cidadãos têm direito à propriedade pessoal dos rendimentos e economias provenientes do seu trabalho, a propriedade de seu domicílio e da economia doméstica auxiliar, dos objetos de casa e do uso cotidiano dos objetos de uso e de comodidade pessoais, automóvel, por exemplo. Podem ainda herdar a propriedade pessoal. A sociedade socialista compreende, pois, duas classes: a classe operária e a classe dos camponeses trabalhadores cocosianos, e entre elas não existe qualquer antagonismo, posto que seus interesses são solidários. Existe também uma camada social de intelectuais, quadros técnicos e de engenheiros, quadros de organizações econômicas, trabalhadores científicos, membros do magistério, artistas e escritores. Ela apresenta uma particularidade que é desconhecida na sociedade burguesa, qual seja a de se recrutar os seus membros em todas as categorias de trabalhadores. Em 1936, Stalin podia constatar que a composição dos intelectuais havia mudado em relação à situação legada pelo antigo regime. 80 a 90% dos intelectuais eram provenientes da classe operária e do campesinato laborioso. Esses intelectuais estão ao serviço não mais da classe privilegiada, mas de todo o povo. O caráter essencial da estrutura social da União Soviética reside no fato de que, graças à supressão da exploração, os grupos sociais diferenciados que ainda existem são aliados e amigos, associados para a edificação de uma sociedade sem classes, e são todos formados de trabalhadores. Esta aliança foi cimentada na luta. Por exemplo, os operários ajudaram os camponeses na sua luta contra a classe dos camponeses proprietários e exploradores, kulaks. Eles lhes enviaram máquinas, enquanto os camponeses trabalhadores asseguravam o abastecimento dos centros operários que os kulaks queriam esfomear. Também as relações entre os intelectuais e os operários na produção se modificaram. Citação de Stalin, abre aspas, atualmente os trabalhadores manuais e o pessoal de direção não são inimigos, mas camaradas e amigos, membros de uma única coletividade de produtores, vivamente interessados no progresso e no melhoramento da produção. Da antiga animosidade não resta traça algum. Fecha aspas. Com o aparecimento da exploração do homem pelo homem, desapareceu também a oposição entre o campo e a cidade. O campo, arruinado e expropriado pelos burgueses capitalistas da cidade, oposição que era a base da hostilidade dos camponeses contra os citadinos e do desprezo dos citadinos pelos camponeses. Com o desaparecimento da exploração do homem pelo homem, desapareceu também a oposição entre os trabalhadores manuais e os trabalhadores intelectuais, instrumentos da burguesia exploradora, oposição que era a base da hostilidade dos trabalhadores manuais contra os trabalhadores intelectuais e do desprezo dos intelectuais pelos trabalhadores manuais. Acrescentemos que, na sociedade socialista, a produção é constantemente colocada sob o controle democrático dos trabalhadores e de suas organizações. Nas empresas do Estado, o trabalho do diretor, nomeado pelo Estado, está submetido à crítica de todos os trabalhadores. Nos kolkhozes,
que são geridos por uma assembleia dos seus membros, a direção é eleita democraticamente. Enfim, com o desaparecimento da exploração do homem pelo homem, desapareceu também a sujeição da mulher, e foram estabelecidas as bases da igualdade entre o homem e a mulher. Com a socialização dos meios de produção e a supressão da exploração do homem pelo homem, foram criadas as condições necessárias para o aparecimento de uma nova lei econômica fundamental, específica das relações socialistas de produção não antagonistas. Esta lei reflete o processo de desenvolvimento da economia socialista, o fim e os meios de uma economia sem exploração do homem e sem crises. Tal economia não pode ter outro objetivo senão assegurar a satisfação máxima das necessidades materiais e culturais das massas. Mas, antes de estudar esta lei específica do socialismo, lembremos que a passagem ao socialismo reclama condições objetivas determinadas, em conformidade com a lei fundamental das sociedades, lei de correspondência entre as relações de produção e o caráter das forças produtivas. 3. Condições objetivas da passagem ao socialismo. O marxismo, definindo cientificamente o socialismo, definiu também as condições do aparecimento e da edificação da sociedade socialista. A mudança do modo de propriedade não é possível senão nas condições objetivas dadas. Qual é a base da transformação das relações de produção? É o desacordo entre essas relações e o caráter das forças produtivas. Desacordo que sobrevém em dado momento. O alvo da Revolução Socialista não é, portanto, um alvo subjetivo. Ele não é determinado pela inveja e pela cupidez, como queria fazer acreditar a burguesia, atribuindo seus vícios à classe operária. Ele também não é determinado pela ambição de alguns chefes que decidiram desencadear a catástrofe numa grande noite. A Revolução Socialista tem por tarefa criar as condições propícias ao desenvolvimento ilimitado das forças produtivas, eliminando o único obstáculo que a isso se opõe, as relações capitalistas de produção, no momento em que isso for possível. Com efeito, é o capitalismo que, desenvolvendo as forças produtivas, até o ponto em que elas entram em contradição com o próprio capitalismo, fornece a base objetiva para a Revolução Socialista. A supressão revolucionária da propriedade privada dos meios de produção, da exploração capitalista, permite que se estabeleça a correspondência entre novas relações de produção e o caráter das forças produtivas, no momento em que isto é, ao mesmo tempo, possível e necessário. Consequentemente, sem condições objetivas, ligadas a uma época histórica dada, não pode haver socialismo. Num país cuja indústria ainda é pouco desenvolvida, como por exemplo na China, o proletariado no poder não pode sonhar em instaurar o socialismo antes de criar as bases para isso, isto é, uma grande indústria nacional, de modo que, por certo tempo, o modo de produção capitalista subsiste no setor da economia. Dito de outro modo, ninguém tem o poder de abolir as leis da economia. A vontade dos homens, que guia seus interesses de classe, só é eficaz quando se apoia em leis objetivas. O voluntarismo é uma filosofia falsa, que acredita que a vontade do homem, exercendo-se fora do conhecimento das leis da natureza e da economia, é toda poderosa. Falando da edificação do socialismo, Stalin lembra que isso foi, para os sovietes, uma tarefa difícil e complexa, mas que, todavia, eles a realizaram com perfeição. Citação de Stalin, abre aspas, não apenas porque, por assim dizer, aboliram as leis econômicas existentes e formaram novas, mas unicamente porque se apoiaram sobre a lei econômica da correspondência necessária entre as relações de produção e o caráter das forças produtivas. Sem essa lei e sem se apoiar nela, os sovietes não teriam podido cumprir sua tarefa. Fecha aspas. E mais além, Stalin acrescenta que é o interesse de classe que preside a utilização dessa lei. Abre aspas, a classe operária utilizou a lei de correspondência necessária entre as relações de produção e o caráter das forças produtivas.
Ela derrubou as relações de produção burguesas, criou novas relações de produção socialistas e as fez concordar com o caráter das forças produtivas. Ela o pôde fazer não em virtude de suas faculdades particulares, mas porque ela estava vivamente interessada nisso. Fecha aspas. 4. A lei fundamental do socialismo. Contudo, a Revolução Socialista não pode satisfazer-se apenas com uma utilização melhor das forças produtivas, legadas pela sociedade capitalista. Com efeito, é necessário ter em mente que quaisquer que sejam as forças produtivas desenvolvidas pelo capitalismo, elas não seriam suficientes às necessidades de uma sociedade socialista. De início porque, na sua última fase, o capitalismo, mesmo o mais avançado tecnicamente, destrói as forças produtivas. Em seguida, porque o desenvolvimento das forças produtivas sobre o capitalismo é inteiramente anárquico. Enfim, porque a consumação das massas sobre o capitalismo é muito fraca e apenas uma pequena camada de exploradores pode se permitir o bem viver. A quantidade de produtos consumida pela sociedade capitalista mais evoluída tecnicamente não é, portanto, proporcional às necessidades reais das massas, que a sociedade socialista se propõe satisfazer ao máximo, porque o socialismo não é a generalização da miséria, mas a generalização da abundância. Consequentemente, não pode haver socialismo sem um aumento impetuoso, inimaginável sobre o capitalismo da produção. Isto é uma necessidade objetiva. Mas, para poder produzir em grande quantidade os bens de consumo e aumentar seu volume sem cessar, é necessário, de início, desenvolver em quantidade suficiente os meios de produção, notadamente os instrumentos de produção, e prover sua substituição e seu crescimento. É por isso que a elevação da produção deve, obrigatoriamente, começar pelo desenvolvimento dos meios de produção. Isso equivale a dizer que uma das condições objetivas do socialismo é a criação e o desenvolvimento de uma poderosa indústria pesada, capaz de, por exemplo, fornecer em grande quantidade tratores à agricultura. O desenvolvimento impetuoso das forças produtivas não é apenas um fenômeno que o desaparecimento do capital privado tornou possível. É também, nós o veremos, uma exigência objetiva das novas relações de produção socialista. Isto quer dizer que as novas relações de produção tornaram-se a força principal que acelera ao máximo o desenvolvimento das forças produtivas. Antes da Revolução Socialista, as forças produtivas exigem a mudança das relações de produção. Após a Revolução Socialista, as novas relações de produção exigem o desenvolvimento das forças produtivas. Mas o desenvolvimento das forças produtivas não se poderia limitar ao aumento dos efetivos da classe operária ou da quantidade dos instrumentos de produção. As necessidades crescentes de uma população também crescente exigem uma elevação da produtividade do trabalho. Ora, esta estaria em contradição manifesta com os objetivos do socialismo, se fosse adquirida por meio de uma maior fadiga do trabalhador, por um trabalho de escravo, como o que queria fazer acreditar Léo Blum. Aumentar a produtividade do trabalho e diminuir, ao mesmo tempo, o trabalho e a fadiga dos trabalhadores só é possível por meio de um progresso qualitativo dos instrumentos de produção, pela utilização de uma técnica de vanguarda, pela mecanização dos trabalhos penosos, etc. Segue-se daí que o socialismo, em consequência de suas leis objetivas, desenvolve inevitavelmente a ciência, desde a mecânica até a agronomia, em proporções ignoradas pelos países capitalistas. Ao mesmo tempo, ele requer a elevação da qualificação do trabalhador, de maneira que o trabalho manual se intelectualiza cada vez mais ao entrar em contato com uma técnica superior. Tais são os elementos necessários ao desenvolvimento da sociedade socialista. Resulta daí que existe uma lei econômica fundamental do socialismo, lei objetiva, independente da vontade dos homens. Citação de Stalin, abre aspas. Os traços essenciais e as exigências da lei econômica fundamental do socialismo poderiam ser formulados mais ou menos assim.
assegurar a satisfação máxima das necessidades materiais incessantemente crescentes de toda a sociedade, desenvolvendo e aperfeiçoando incessantemente a produção socialista, sobre a base de uma técnica superior. Consequentemente, em lugar de assegurar o máximo de lucros, assegura-se a satisfação máxima das necessidades materiais e culturais da sociedade. Em lugar de desenvolver a produção em escala descontínua, do desenvolvimento à crise, da crise ao desenvolvimento, aumenta-se constantemente a produção. Em lugar de pausas periódicas no progresso técnico, acompanhadas de uma destruição das forças produtivas da sociedade, existe um aperfeiçoamento ininterrupto da produção, sobre a base de uma técnica superior. Fecha aspas. É essencial compreender bem que os imensos progressos industriais e agrícolas, dos quais a sociedade socialista dá o exemplo ao mundo, não constituem, de modo algum, um fim em si. O progresso técnico é a base do desenvolvimento da produção. Este desenvolvimento, por sua vez, está subordinado a uma exigência objetiva fundamental do socialismo, a satisfação máxima das necessidades incessantemente crescentes de toda a sociedade. Exigência objetiva, porque a supressão da exploração do homem pelo homem significa que os trabalhadores trabalham para si mesmos. O objetivo da produção é, portanto, necessariamente a satisfação máxima das necessidades da sociedade, e isto nas melhores condições de trabalho. Que necessidades? As necessidades materiais, mas também as necessidades culturais. O objetivo da produção socialista é, pois, o homem com todas as suas necessidades. O socialismo não é uma civilização técnica, ávida de realizações materiais grandiosas, mas indiferente ao homem, como pretendem os ideólogos burgueses. É o homem em pleno desabrochar que está no centro do socialismo, e todas as realizações materiais não têm outro fim, além de melhor satisfazer suas necessidades de todas as espécies. A necessidade de conhecimentos e de cultura, da mesma forma que a necessidade de bem-estar, elementos diversos de uma vida feliz. O socialismo é o humanismo realizado. 5. Condições subjetivas da passagem ao socialismo e de seu desenvolvimento. O marxismo permite conhecer cientificamente não somente as condições objetivas requeridas para o advento do socialismo e para seu desenvolvimento, mas também as condições subjetivas, aquelas que dizem respeito à ação consciente dos homens na história. Sabemos, com efeito, que a classe capitalista se opõe, por todos os meios, à ação da lei de correspondência necessária, que ela tenta salvar seu modo de produção graças à ação do Estado, e que esta barreira que ela levanta diante do progresso da história só pode ser afastada do caminho pela ação consciente do proletariado e de seus aliados, que constituem a força social necessária para vencer a resistência dos capitalistas. Ver a 19ª lição, 1.3. A primeira condição subjetiva para a instauração do socialismo é, pois, que a classe operária, cujos interesses se identificam com os da nação, tenha fundado um partido verdadeiramente revolucionário. Onde deve chegar esta ação de massa consciente? Ela deve quebrar a única muralha atrás da qual se abrigam os capitalistas condenados pela história, o Estado burguês. Ao mesmo tempo que deve organizar um novo Estado, capaz de suprimir a propriedade privada dos meios de produção. É a este novo Estado que se dá o nome de ditadura do proletariado. A ditadura do proletariado é o instrumento sem o qual não pode ocorrer a mudança nas relações de produção. Com efeito, compreende-se que não é possível que os sindicatos operários, por exemplo, comecem um belo dia a expropriar os capitalistas, a organizar a produção socialista,
a produção por meio de trabalhadores livremente associados por corporações e dividindo entre eles o fruto de seu trabalho. Este aviltamento anarco-sindicalista subestima gravemente a ação política violenta do Estado burguês, protetor do capitalismo. A tarefa essencial da ditadura do proletariado foi claramente formulada por Marx. Citação de Marx e Engels, abre aspas, o proletariado servir-se-á de sua supremacia para arrancar, pouco a pouco, todo o capital das mãos da burguesia, para centralizar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado, isto é, do proletariado organizado em classe dominante, e para aumentar o mais depressa possível a quantidade das forças produtivas. Fecha aspas. Abre aspas, o estabelecimento da ditadura do proletariado não tem por efeito suprimir imediatamente toda luta de classe. Fecha aspas. Ao contrário, enquanto o socialismo não for completamente edificado, a luta de classes continuará no país considerado, contra os resíduos das classes decaídas e contra as tentativas da burguesia de, aí, restaurar o capitalismo. Citação de Lenin, abre aspas, a ditadura do proletariado não é o fim da luta de classes. Ela é a continuação dessa luta sob formas novas. A ditadura do proletariado é a luta de classe do proletariado vitorioso que tomou nas suas mãos o poder político contra a burguesia vencida, mas não aniquilada, não desaparecida, que não cessou de resistir, mas que aumentou a sua resistência. Fecha aspas. Lenin escrevia também, abre aspas, quem reconhece unicamente a luta de classes não é ainda marxista. Pode acontecer que não tenha saído ainda dos quadros do pensamento burguês e da política burguesa. Limitar o marxismo à doutrina de luta de classes é mutilá-lo, deformá-lo, reduzi-lo àquilo que é aceitável pela burguesia. Não é marxista senão aquele que entende o reconhecimento da luta de classes até o reconhecimento da ditadura do proletariado. Fecha aspas. E ainda Lenin diz, abre aspas, a causa fundamental da incompreensão da ditadura do proletariado pelos socialistas é o fato de eles não levarem a ideia da luta de classes até as últimas consequências. Fecha aspas. A ditadura do proletariado é a dominação de uma classe. Domínio sobre quem? Sobre os capitalistas e as diversas camadas de exploradores, de traficantes, de aventureiros que vivem sobre a podridão capitalista e sustentam seu Estado. Por isso, a ditadura do proletariado é um Estado de um tipo inteiramente novo. Todos os poderes políticos que a história conheceu anteriormente representavam o domínio das classes exploradoras, o domínio da minoria sobre a maioria. A ditadura do proletariado, pela primeira vez, representa o domínio dos explorados sobre os exploradores. Ela também goza da simpatia e do apoio das outras camadas e classes sociais laboriosas, exploradas e oprimidas. É, pois, o domínio da maioria sobre a minoria, o reino dos trabalhadores. Este domínio não pode ser estabelecido, manter-se e consolidar-se, a não ser graças à ação consciente e organizada das massas laboriosas, à sua atividade política e à sua iniciativa criadora. Este domínio não pode ser atrapalhado pela legalidade burguesa, que é apenas o álibi ideológico do regime político e do sistema econômico que, precisamente, trata-se de quebrar e de suprimir. É por isso que as massas em movimento criam uma nova legalidade, correspondente aos interesses da nação, e por meio da qual as liberdades democráticas são amplamente desenvolvidas. Este domínio não pode utilizar a máquina do Estado burocrático burguês, concebido em todos os seus detalhes para oprimir a maioria. É por isso que as massas em movimento quebram a burocracia burguesa, imposta do alto, instauram uma administração de tipo novo, controlada por elas próprias e que funciona abertamente sob os olhos do povo. A ditadura do proletariado não é somente um instrumento de dominação,
É também o instrumento da aliança entre o proletariado, o campesinato trabalhador e as classes médias. Ela é indispensável ao proletariado para dirigir seus aliados no caminho conveniente ao interesse nacional. Domínio da maioria sobre a minoria. A ditadura do proletariado é a democracia para os trabalhadores, para as massas, posto que ela é o fim do jugo político que a burguesia impõe às massas. O advento da ditadura do proletariado é uma libertação, e esta libertação política tem por condição a repressão política dos chefes da burguesia. Pela primeira vez, as massas ascendem a uma democracia que é a sua própria. Que sonho! Assim, pela primeira vez, milhões de homens são chamados a uma vida de homens. É assim, por exemplo, na China, onde nas mais longínquas aldeias, os camponeses, até então tratados como bestas de carga, erguem a cabeça e se sentem cidadãos, responsáveis pelo bem público. Tal é o imenso benefício da ditadura do proletariado. Ela dá uma vida consciente, ativa, a estas enormes massas de homens, às quais era recusado qualquer horizonte, sendo, pela primeira vez, uma democracia para as massas. A ditadura do proletariado é a forma mais elevada de democracia. É uma reviravolta. A passagem da democracia burguesa, ditadura do capital, à democracia proletária ou popular, da democracia dos opressores, à democracia das classes oprimidas. O Estado, que até então era a força especial destinada a oprimir a maioria, torna-se a expressão da força geral da maioria do povo, dos operários e dos camponeses, de seus aliados, contra os opressores, enfim, reprimidos. Citação de Stalin, abre aspas, é apenas sobre a ditadura do proletariado que são possíveis as liberdades verdadeiras para os explorados e a verdadeira participação dos proletários e dos camponeses na administração do país. Fecha aspas. Do fato de o Estado, que preenche as funções da ditadura do proletariado, não se apoiar unicamente sobre uma força especial de repressão, mas sobre a força geral da maioria, ele muda profundamente de caráter. É um Estado de tipo novo. Seu fortalecimento contínuo, que é indispensável enquanto a burguesia não for abatida e liquidada enquanto classe, no mundo inteiro, significa, antes de tudo, o fortalecimento da atividade política consciente das massas. Ao contrário, o fortalecimento do Estado burguês significa apenas o aumento de suas forças policiais e a tentativa de abafar a atividade política das massas. Vê-se que o fortalecimento da ditadura do proletariado é exatamente o contrário do fortalecimento dos estados das classes exploradoras. É por isso que o fortalecimento da ditadura do proletariado é, ao mesmo tempo, o verdadeiro enfraquecimento dos traços clássicos do Estado. O comportamento de uma polícia popular, suas ligações com as massas, não são de modo algum comparáveis com as de uma polícia no Estado burguês, se puder falar, neste último caso, de ligações com as massas. O comportamento de um exército popular não tem nada a ver com o de um exército imperialista. O mundo inteiro o constatou por ocasião da libertação da China. A política do novo Estado não se elabora em círculos estreitos e fechados de especialistas. Ela se elabora nas massas e na sua vanguarda. Um deputado caucasiano continua trabalhador no seu caucós. As forças históricas nas quais se exerce a ditadura do proletariado são variadas. A primeira foi a Comuna de Paris. A democracia popular é outra. A sua forma clássica é o poder dos sovietes. Os sovietes, ou conselhos de deputados dos trabalhadores, apareceram na Rússia durante a Revolução de 1905. Esta forma de poder político foi criada pelas massas em movimento. A Revolução de Outubro de 1917 deu todo o poder aos sovietes. Os sovietes são a mais vasta organização de massa do proletariado e de todos os explorados, órgão direto das próprias massas. Eles decidem, executam e controlam a execução de suas decisões. Diferentemente
das assembleias parlamentares burguesas, nacionais ou locais, eles detêm todo o poder, tanto o executivo quanto o legislativo. Eles são os órgãos locais ou centrais do poder de Estado. Sendo a forma mais adiantada de democracia do mundo, seus membros podem ser destituídos em qualquer momento pelos eleitores. Artigo 3º da Constituição Soviética. A Constituição stalinista, reflexo da nova base econômica, consagrou esse fato. Abre aspas, todo o poder na União Soviética pertence aos trabalhadores da cidade e do campo e é encarnado pelos sovietes de deputados e dos trabalhadores. Fecha aspas, artigo 3º. É por isso que, desagradando aos ideólogos burgueses que assimilam fraudulentamente o socialismo ao fascismo, ninguém na União Soviética está dispensado de obedecer à lei. Instaurada pelos elementos mais reacionários do grande capital, a ditadura fascista não possui outras armas além da arbitrariedade e do terror. Ela destrói até mesmo a legalidade burguesa. Ao contrário, a democracia socialista tira sua força do apoio dos trabalhadores. Portanto, ela não pode subsistir senão garantindo o direito privado e público dos trabalhadores. O governo soviético é obrigado, como todo cidadão, a respeitar a Constituição e conformar-se às leis. Ele não poderia agir diferentemente, sem perder toda a sua autoridade. O ideal de Rousseau, a democracia como expressão da vontade geral, está, pois, plenamente realizado pela ditadura do proletariado e, com efeito, ele não pode existir a não ser com a abolição do antagonismo econômico das classes. O papel do Estado soviético, apoiado na atividade consciente das grandes massas, é imenso na edificação do socialismo. O novo poder é uma condição subjetiva indispensável para o aparecimento de novas relações de produção. Com efeito, o poder do proletariado apresenta esta particularidade de preceder historicamente sua base econômica e de ter de criar sua própria base. O poder burguês, ao contrário, no momento da Revolução Burguesa, devia principalmente fazer concordar o domínio político da burguesia com a economia burguesa existente. Em outras palavras, as revoluções anteriores à Revolução Proletária tinham por alvo substituir uma forma de exploração feudal por outra, burguesa. A Revolução Proletária, ao contrário, suprime toda exploração, e isso não faz senão aumentar a importância do Estado. A partir do momento em que a base econômica socialista existe, o Estado soviético deve ser considerado como reflexo de sua base econômica. E é então que a realidade dos fatos pode ser expressa numa nova fórmula, que é precisamente a Constituição Stalinista de 1936. A Constituição Soviética oferece esta particularidade. Em lugar de proclamar direitos abstratos, adiando para mais tarde a criação de condições materiais que permitam o exercício desses direitos, como fazem as constituições burguesas, ela consagra a existência de direitos reais cujas bases materiais já estão criadas. Exemplo, artigo 118 da Constituição da União Soviética, abre aspas, os cidadãos na União Soviética têm direito ao trabalho, isto é, o direito de receber um emprego garantido, com remuneração pelo seu trabalho, segundo sua quantidade e sua qualidade. O direito ao trabalho está assegurado pela organização socialista da economia nacional, pelo crescimento contínuo das forças produtivas da sociedade soviética, pela eliminação da possibilidade de crises econômicas e pelo desaparecimento do desemprego. Fecha aspas. Isso significa que o Estado soviético se contenta com refletir passivamente sua base econômica? Absolutamente. Em momento algum, ele cessa de ser uma força ativa que, apoiando-se no conhecimento das leis objetivas da economia, acelera o desenvolvimento da economia socialista e a planifica de maneira consequente. Duas coisas são necessárias ao Estado soviético para cumprir esta tarefa. Primeiro, o conhecimento das leis da natureza e da sociedade, isto é, a ciência.
Segundo, o apoio consciente das massas, penetradas por novas ideias. O imenso papel representado pelo socialismo científico no momento da instauração do poder político do proletariado cresce, portanto, cada vez mais. A luta consciente contra a ideologia burguesa, a difusão do marxismo-leninismo nas massas, a criação de uma nova cultura, nacional pela forma, socialista pelo conteúdo, são, assim, condições subjetivas indispensáveis à edificação do socialismo. À medida que se edifica o socialismo, cresce, em consequência, o papel educativo e cultural do Estado soviético, Estado de tipo novo. Esse acréscimo do papel do Estado não significa absolutamente o aumento da opressão totalitária de que falam os adversários do marxismo. Este novo papel do Estado é quase desconhecido pelos Estados burgueses capitalistas, que não podem elevar, sem perigo para a classe dominante, o nível intelectual e cultural das massas. Assim, o Estado capitalista está ocupado principalmente com as necessidades de repressão. O Estado dos trabalhadores, ao contrário, sabendo estar defendendo sua existência, torna-se cada vez mais o centro dirigente do trabalho criador das massas, tanto no domínio econômico quanto no cultural. Ele é o organizador e o educador das massas, e não seu inimigo, e é por isso que o aumento contínuo do papel do Estado soviético significa também o enfraquecimento dos traços clássicos do Estado. A revolução cultural, a difusão das ideias e da ciência de vanguarda entre as massas, o triunfo da ideologia socialista sobre a ideologia burguesa são, pois, o objeto de toda a atenção do próprio Estado, conforme o que ensina o materialismo dialético sobre o papel das ideias na vida social. Ora, a transformação das relações de produção criou as condições para o advento de uma nova consciência nas massas, suprimindo as bases objetivas da ideologia burguesa, a propriedade privada dos meios de produção. Em vista disso, a nova consciência socialista não foi criada a partir do nada. O papel do Estado é fazer concordar, tanto quanto possível, a consciência das massas com as novas condições objetivas, socialistas, acelerar o processo que pretende que, mais cedo ou mais tarde, uma nova forma de consciência venha corresponder ao novo conteúdo. Ao mesmo tempo, é necessário fazer progredir a consciência socialista, graças ao conhecimento das leis da sociedade, a fim de que o conhecimento das perspectivas de desenvolvimento, agindo, por sua vez, sobre as condições objetivas, acelere o desenvolvimento econômico. Vê-se que, na sociedade socialista, as condições objetivas e as condições subjetivas, que não estão em contradição, exercem uma ação recíproca e se apoiam mutuamente. Por isso, a sociedade socialista pode se desenvolver, material e culturalmente, num ritmo desconhecido pela sociedade burguesa. A emulação socialista é um exemplo da importância da nova consciência das massas para o desenvolvimento da produção socialista. Nesta transformação da consciência, a literatura e a arte são chamadas a representar um grande papel. Os escritores tornam-se, segundo a expressão de Stalin, engenheiros de almas. É evidente que todas as tarefas pertinentes ao Estado socialista não poderiam ser realizadas, desde a conquista da ditadura do proletariado até a Revolução Cultural, se a classe operária e seus aliados não tivessem tido como orientador um destacamento consciente e organizado, um partido político ligado às massas e armado com a teoria marxista-leninista das sociedades, o Partido Comunista. O papel desta vanguarda que ilumina a marcha da sociedade socialista, que une a teoria e a prática, não para de crescer, à medida que surgem novas exigências materiais e culturais e que aumenta o papel do Estado soviético. 5. Conclusão. A lei econômica fundamental do socialismo é uma lei objetiva. Assegurar a satisfação máxima das necessidades materiais e culturais das massas. Não é e não pode ser nunca o fruto do livre-arbítrio de um governo. É a consequência necessária da socialização
dos meios de produção. E somente o poder da classe operária pode dar às massas aquilo que promete, porque socializou os meios de produção e se apoia na lei objetiva que caracteriza as novas relações de produção. O que distingue a concepção marxista do socialismo das concepções utópicas é que ela faz coincidir a reivindicação subjetiva milenar das massas com as exigências da lei econômica fundamental de um modo de produção cientificamente definido. É isto que explica o êxito da edificação do socialismo na União Soviética, sob o comando do Partido Comunista, não em virtude de uma livre escolha e de uma oportunidade feliz, mas porque ele estava armado com a ciência das sociedades. Os adversários do socialismo, a burguesia capitalista, vão repetindo que as vitórias da edificação socialista não podem ser obtidas a não ser pela sujeição do indivíduo. Afirmam que o socialismo esmaga e aniquila a pessoa humana, a energia e a iniciativa pessoal, as capacidades e os talentos, os direitos e as liberdades individuais. Dizem que ele nivela as necessidades e os gostos. Mas é o capitalismo que, explorando e mutilando os trabalhadores, física e intelectualmente, sufoca todo o mundo de interesses espirituais, de aspirações e de capacidade humanas, que faz do operário um apêndice da máquina e o estropia na sua individualidade física e moral, que o reduz a um trabalho servil sob um regime de opressão, de fome, de desemprego, que vota sua existência à insegurança e transforma os homens em robôs. Diante do capitalismo, o indivíduo está só e desarmado. Para salvá-lo, não há mais nada além da união dos explorados e oprimidos, a luta revolucionária. Dizia Stalin em 1906, abre aspas, a massa, eis aí a pedra angular do marxismo, fecha aspas. Pois sem a libertação da massa, não se poderia libertar o indivíduo. A libertação da massa é a condição principal da libertação do indivíduo. Os defensores do capitalismo afirmam que, sob o capitalismo, todo homem enérgico, provido de iniciativa e de capacidade, mesmo sem fortuna, pode fazer seu caminho e ocupar uma posição conforme suas capacidades. E eles citam os casos felizes de engraxates que se tornaram milionários. Mas eles dissimulam que o bom êxito de alguns se paga com a desdita de milhares de trabalhadores explorados. A necessidade de fazer seu caminho sob o capitalismo prova justamente que a situação dos homens na sociedade burguesa é determinada pela extensão da propriedade privada. São os representantes das classes superiores ou seus protegidos que são promovidos aos postos de direção. A situação dos homens é determinada por sua situação de fortuna, de classe, de casta, pela origem nacional, pelo sexo, pela religião, pelas alianças, pelas proteções, etc. Tal é a ordem considerada pelos pensadores e moralistas do capitalismo como eterna, lógica, a única razoável e concebível. Exaltam-se as capacidades criadoras dos Krupps, Steens, Morgan, Rothschild, Rockefeller, Ford, Bolsack, para provar que eles ocupam, por direito, uma posição dominante. Mas todo mundo sabe que as capacidades criadoras dos capitalistas resumem-se na arte de extorquir a mais-valia dos assalariados, e que é unicamente a proporção do seu capital que determina a sua situação dominante. É isso que fixa o valor de um homem sobre o capitalismo. Sobre o socialismo, ao contrário, a elevação do indivíduo, o desenvolvimento de suas capacidades, de seus talentos, de seus dons criadores, tem por condição a elevação das capacidades criadoras das próprias massas. A lei econômica fundamental do socialismo nos mostrou o papel da técnica de vanguarda. O estudo das condições subjetivas do socialismo sublinhou a importância da consciência socialista, imensa força ativa da nova sociedade. É preciso reter, notadamente, neste duplo estudo, que o socialismo desenvolve
a personalidade do trabalhador, sob todos os aspectos, como técnico, instruído e intelectualmente desenvolvido, como homem social que possui um conhecimento largo e profundo dos problemas da sociedade, construtor consciente de uma nova vida. O desenvolvimento multilateral da individualidade humana, das capacidades pessoais, longe de permanecer um fenômeno isolado sob o regime capitalista, tornou-se, sob o socialismo, um fenômeno de massa. A emulação socialista é uma ilustração viva das possibilidades agora oferecidas à iniciativa pessoal, à inteligência criadora de todos. Contam-se aos milhões na União Soviética os stakhanovstas, os inovadores, os racionalizadores, os inventores de toda espécie, os trabalhadores e especialistas altamente qualificados, os pesquisadores na agricultura, os organizadores da produção e da economia, os intelectuais avançados, saídos do povo, os homens e mulheres que exercem uma atividade social e política, os trabalhadores capazes de participar de uma discussão científica, de um concurso literário ou artístico, e marchando entre eles a numerosa legião dos heróis do trabalho socialista e dos laureados do Prêmio Stalin. É somente na sociedade socialista que o homem ocupa realmente um papel correspondente às suas capacidades, sem se considerar sua origem, sexo, fortuna, etc. O socialismo é, pois, o reino das massas, o reino de milhões de homens, outrora vítimas da opressão secular e privados pela exploração de todo o desenvolvimento humano. São estas massas que fazem a história, porque somente elas podem derrubar o poder do capital. Libertadas do jugo, elas constroem impetuosamente para si mesmas uma vida nova. Suprimindo a exploração do homem pelo homem, elas reconciliaram o indivíduo e a sociedade e deram a cada um os meios de se desenvolver plenamente. Georges Politzer, Princípios Fundamentais de Filosofia.